Ó, tem uma reportagem interessante na página do UOL, o Josias falou sobre se livrar, né, sobre essa situação do Bolsonaro no judiciário, e essa imagem que ele divulga, ela acontece ao mesmo tempo em que o julgamento dele segue pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, quando a gente olha para o Congresso brasileiro, há inúmeras tentativas dos seus apoiadores de buscar caminhos. O Felipe Pereira, nosso repórter em Brasília, traz uma reportagem bem interessante hoje, falando que a oposição tentar livrar Bolsonaro do processo no STF com uma manobra na Câmara. Qual é essa manobra? Ramagem é réu no mesmo processo que Bolsonaro, né? Ele é acusado de fazer parte do núcleo crucial da tentativa de intervenção para tentar mantê-lo no poder. O parlamentar dirigiu a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e teria usado a estrutura da instituição para desacreditar o sistema eleitoral. O PL, que é o partido do Ramagem, diz que o deputado não poderia ser investigado. Ele argumenta que a Constituição permite ao Congresso interromper o inquérito contra um dos seus integrantes. E a justificativa é que, a partir da diplomação em 19 de dezembro, Ramagem é beneficiário dessa regra. E a oposição tenta usar o caso para encerrar a ação que acontece dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí essa atitude livraria Bolsonaro, ex-ministros, oficiais das Forças Armadas e outros réus de punição. Como a gente pode perceber, né, Ronilson, eles têm várias frentes para tentar livrar Bolsonaro dessa investigação e dessa condenação que muitos juristas dizem que é o caminho, né? E uma é mais vergonhosa do que a outra, né? Porque vai ficando cada vez mais difícil encontrar um caminho. O STF está muito decidido, decidido no sentido de levar a investigação até o final, e todo aquele chororô do campo bolsonarista de ter recebido a intimação no hospital. Mas é isso, ele não é constrangedor receber intimação no hospital e é tranquilo fazer todo tipo de transmissão, parafernália, teatro, todo tipo de apresentação, usando, como o Josias falou, o espaço do hospital como um grande palco. A oposição, quer dizer, o campo bolsonarista, percebe que esse é um caminho em linha reta, numa descida que dificilmente vai ter uma curva para um lado ou para o outro. É algo que no qual o STF está muito comprometido e dedicado, pelo menos no sentido de não se sentir, de não responder às pressões do campo bolsonarista, e eles vão buscando tudo quanto é tipo de alternativa. Lá no início, a ideia do projeto da anistia, quando ele começou a ganhar alguma força, alguma pressão, né, que o Sóstenes veio com toda a sua estratégia, também era uma alternativa, buscando vários gaps, né, várias lacunas jurídicas ali entre o que compete ao STF e o que compete ao Congresso, para tentar encontrar algum tipo de brecha, mas todas elas vão se mostrando frustradas, porque as provas são muito robustas, as argumentações são muito robustas, as imagens são muito robustas e cada vez mais evidentes, cada vez mais claras, e esse caminho vai ficando cada vez mais irreversível. Então, volto para o início, né, da frase, são alternativas cada vez mais vergonhosas, inclusive no sentido de tirar aquilo com que o Congresso deveria estar preocupado, pensando no benefício da sociedade, de temáticas que dizem diretamente, que afetam diretamente o cotidiano da sociedade, para priorizar uma estratégia política, um socorro político daquilo que são os interesses única e exclusivamente próprios de um grupo político. Para quem está conosco na TV, o intervalo, e a gente volta em instantes na TV, mas a gente segue pelo YouTube. Vamos lá, Otales, como é que você vê essa manobra dentro do Congresso brasileiro? E você também que está acompanhando a história da anistia, né? Eles hoje também têm alguma outra frente, essa de ataque ao governo, por exemplo, conseguindo aí uma quantidade de assinaturas para criar uma CPI do INSS. Como é que você vê a articulação da oposição e dos apoiadores de Bolsonaro no Congresso? Agora é o seu som, tá? Ele está desligado pra gente. Agora vai. Vai lá. Ih, eu acho que é um...
Agora não foi. Não foi, a gente está fazendo leitura labial do Thales neste momento. Ô Josias, você acha que eles vão... Não estamos te ouvindo, Thales, vou passar para o Josias. Você vê essa manobra, alguma possibilidade de vitória para Bolsonaro, dessa manobra através do ramagem, como diz a matéria do Felipe? Não há a menor possibilidade de êxito nessa manobra, Fabiola. Isso já havia sido esboçada, essa manobra. Eles sustentam a tese segundo a qual o Congresso tem a prerrogativa de autorizar ou não a abertura de uma ação penal contra um dos seus membros, no caso, o deputado Alexandre Ramagem. E o presidente da primeira turma do Supremo, que analisa a denúncia da Procuradoria contra esse núcleo crucial, o alto comando do golpe, o Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, até numa atitude que eu achei incorreta, porque o Supremo não é uma instância consultiva, o Supremo toma decisões, não é para ficar informando o que o Congresso pode ou não pode fazer, mas o fato é que o Cristiano Zanin informou, farejando o cheiro de queimado dessa manobra, ele encaminhou um ofício ao presidente da Câmara, Hugo Mota, dizendo que não é possível, a partir desse requerimento que trata do deputado Ramagem, suspender toda a ação penal contra o Bolsonaro e todos os outros. E a Câmara tem, sim, a possibilidade de suspender uma ação penal. Mas, neste caso, mesmo em relação ao Alexandre Ramagem, ela só pode requisitar, eventualmente, a suspensão daqueles crimes que são imputados ao Alexandre Ramagem e depois que ele virou parlamentar. Então, o 8 de janeiro, por exemplo, se o Alexandre Ramagem for incriminado no 8 de janeiro, aí a Câmara poderia, em relação a esse pedaço do inquérito, propor a suspensão ou determinar a suspensão da ação penal, porque no 8 de janeiro o Alexandre Ramagem já era parlamentar, mas não pode fazer o mesmo em relação aos crimes que são associados à BIM paralela, tudo o que aconteceu durante o governo Bolsonaro, porque ali o Alexandre Ramagem ainda não era deputado, portanto, praticou crime como funcionário do governo. Então, não cabe nem para o Alexandre Ramagem em relação a todos os crimes, muito menos em relação ao Bolsonaro, aos generais e aos outros encrencados à paisana. É isso.